Depois passamos por vários anos em que a cultura praticamente desaparece, mas o interessante, isto para dizer que o interessante é que muitas pessoas, muitos artistas, continuaram na cidade e continuaram a lutar pela cultura. O Porto que eu conheci como estudante não é o Porto que existe hoje. Para o bem e para o mal, é uma cidade que cresceu. E aqui no Porto interessava-nos muito pensar nessa ideia de resistência também como uma perspectiva mais temática, ou seja, tentar perceber quem é que ainda vive aqui, como é que resiste. Olá, boa tarde. Estamos aqui no Vícios Bonfim para o terceiro Porto Podcast, disponíveis nas plataformas como o Spotify ou na página do Porto Pós-Doc no YouTube. Hoje vamos falar sobre filmar num Porto e um pouco definir como é que o Porto é um território de criação cinematográfica. Temos connosco hoje 4 cineastas para falar deste contexto: o André Guiomar, a Alexandra Guiomar, o Gonçalo Almeida e a Tânia Diniz. Quero agradecer por estarem aqui, por partilharem a vossa experiência connosco, mas antes de falarmos de filmes, que gostava de começar de falar pela vossa relação com a cidade. Porque, curiosamente, acho que nenhum de vocês nasceu aqui no Porto. Pois, era isso que eu pensava. Como é que o Porto entrou na vossa trajetória pessoal e artística? Foi por motivos familiares, pela formação e educação, por mero acaso, ou um desejo mesmo de vir para o Porto, estar neste ecossistema? Se calhar começo por ti, André. Boa tarde, obrigado Sérgio pelo convite. Boa tarde a todos os convidados também. A minha relação com o Porto vem do lado dos meus avós paternos, que viviam e viveram cá durante muitos anos e com quem eu passava os verões a visitar os parques da cidade, palácios de cristal, etc. E visitava várias ruas emblemáticas, bairros sociais e tudo isso pelas quais passávamos até chegarmos ao Palácio de Cristal ou ao Parque da Cidade onde nós íamos. Passávamos por toda uma série de percursos que se tornaram icónicos na minha imagética de criança. Depois, mais tarde, vim estudar para o Porto e por isso acabei por tornar-me habitante da Invicta e fiquei durante muitos anos até sentir que a pressão económica ou social me expulsava com certa ligeireza e tornei-me vitoriano mais recentemente. Ok, obrigado. Alexandra? Olá, eu vim para o Porto na faculdade com o Gonçalo também. Começamos a estudar cá cinema na ESAP mais ou menos em 2016 e 2017 e foi quando começamos a ter de filmar o Porto também, porque estávamos cá a estudar e então tínhamos invariavelmente de filmar cá, mas a ESAP era no Largo de São Domingos e já estava a ser impossível estar lá e... Sim, havia essa coisa um bocado castradora de estarmos a estudar e cinema num sítio e termos que filmar nesse sítio, mas ao mesmo tempo a escola e a estação que nós chegávamos de comboio serem muito próximas e já ali naquela zona muito Disneylândia do Porto. Então havia esta dificuldade de, ok, o que é que há aqui que nós queiramos filmar? Isso era um bocado... Foi sem dúvida um desafio e acho que também nos deixou mais tarde com vontade de explorar o Porto mais a sério, porque dá-nos um bocado essa sensação de não termos tido a oportunidade de conhecer o Porto como deve de ser. Agora, lembrei-me, por curiosidade, vocês trabalham em conjunto, também têm uma relação pessoal. Já se conheciam antes do ensino superior ou foi aí que aconteceu? Não, e lembrei-me disto porque
Existem outra dupla de realizadores espanhóis, o Samuel e a Helena, que se conheceram no secundário, nem foi no ensino superior. Foi no ensino superior, sim. Okay. Muito bem. E tu, Tânia? Então, boa tarde a todas e a todos e obrigada pelo convite. Eu mudei-me para o Porto em 2002 e acho que só tinha estado no Porto 2 vezes. Eu sou de Vila Nova de Famalicão. Na realidade sou de uma aldeia que se chama Seide, que pertence a Famalicão. E então só tinha estado cá 2 vezes porque praticamente a minha adolescência foi passada entre Famalicão, Braga, Guimarães e a Galiza. Então acho que é a zona que eu conheço melhor. Eu vim para o Porto estudar e decidi ficar. Acho que só agora é que eu começo a sentir essa pressão e em que penso, se calhar, regressar ao Minho. Mas o Porto pareceu-me, desde que cá cheguei, e ainda é hoje uma cidade que tem um tamanho perfeito para tu estares, para fazeres a cidade a pé, para encontrares as pessoas. Eu gosto de cidades pequenas, não tão pequenas. E também quando eu venho para o Porto, acho que o Porto sempre tem uma história de cultura enorme, e quando eu venho em 2002 ela está ainda a absorver toda a capital europeia da cultura. Depois passamos por vários anos em que a cultura praticamente desaparece, mas o interessante, isto para dizer que o interessante é que muitas pessoas, muitos artistas continuaram na cidade e continuaram a lutar pela cultura na cidade. E que ainda hoje, apesar de estar cá há quase 23 anos, o Porto, ainda assim, apesar desta pressão toda, ainda me consegue surpreender. Por isso, ainda resisto aqui. Mas, de certa forma, percebemos que todos estudaram no Porto, não é? E, de certa forma, começaram como ponto de partida, mas ainda consegues ver o Porto como lugar de descoberta? Ou... Sim. Eu, no tipo de trabalho que faço, ou seja, de ir ao encontro, de fazer um trabalho de pesquisa, de ir ao encontro de várias pessoas para o teu trabalho, não é? Isso faz-te descobrir um Porto. Também te faz descobrir um Porto que já não existiu, não é? E isso também é muito interessante perceber como que, não é, o território, o património, ele não é fixo e ele se move, não é? Então tu consegues também descobrir um Porto que já não existe, mas também ainda consegues descobrir um Porto não só de pequenas histórias, mas de ruas, porque a verdade é que a construção está a acabar com uma quantidade de pequenos espaços dentro de freguesias, mas essas construções que destroem também te levam a conhecer outros territórios que estão atrás desses muros. Não sei se me faço entender, sim, mas eu tenho conhecido algumas zonas do Porto dessa maneira. Mas ainda, eu acho que sim. E tu descobres não só pelas pessoas que são de cá, que estão cá no Porto a viver, sejam elas nasceram cá ou pessoas que estão cá há 30, 40, 50 anos, mas as pessoas que decidem morar no Porto, venham elas de onde for, elas também te fazem conhecer um Porto novo, um Porto diferente. Sim. E no vosso caso, lembra-se de algum momento em que a cidade vos marcou, no sentido de queremos aqui fazer alguma coisa, ou tipo, o que é que a cidade vos trouxe que depois imaginaram que queriam fazer aqui algo no Porto? Não sei bem. Nós sempre tivemos um interesse e um carinho especial pelo menos pela ideia de Porto que tínhamos na nossa cabeça. E acho que é uma cidade também, é muito espaço de conflito entre visões diferentes de cidade. E acho que agora em pós-autárquicas acho que isso também se vê muito, o resultado dessas diferentes visões de cidade em combate umas com as outras. Então acho que
no fundo, esta ideia de lutar pela cidade que nós imaginamos é uma coisa que para nós nos é muito querida e é algo que nós tentamos ir atrás. E não sei se queres acrescentar alguma coisa, Alexandra, e tu, André, podias definir o que é imaginar, criar, filmar aqui no Porto? Filmar no Porto tem sido uma aventura que vai sendo moldada pela cidade, tal como a cidade tem sido moldada nas últimas décadas, desde que eu conheço a cidade. Ou seja, o Porto que eu conheci como estudante não é o Porto que existe hoje. Para o bem e para o mal, é uma cidade que cresceu, não em dimensão, mas em modernidade, em quantidade de pessoas que aqui queriam e querem viver. Não é que não quisessem quando eu estudava, mas as condições eram outras. Havia uma migração para fora da cidade e as pessoas entravam para trabalhar. Isso mudou um pouco, não muito, mas mudou bastante. Mudou bastante a nível económico, ou seja, a cidade já não está tão vazia, mas continua com um copo meio vazio em termos de habitação em relação à economia. E isso faz com que a cidade se torne um bocadinho mais burocrata e as pessoas se tornem mais números do que pessoas. Ou seja, há mais condições de burocracia da parte boa para nós conseguirmos autorizações e uma série de permits que nós precisamos para filmarmos em alguns locais. No entanto, tornamos-nos ou diluímos-nos um pouquinho mais, porque a cidade tem que dar resposta a muito mais pessoas, e um aspecto que o Porto tinha de pessoal, de vizinhança, de carinho, de toque, isso perde-se quando as cidades crescem e se modernizam. E por isso filmar no Porto hoje em dia, para mim, não é tão agradável nesse sentido da pessoa ao lado que nos empresta uma máquina que tem e que nos abre a porta e que nos deixa filmar, embora isso ainda exista, mas é mais difícil de encontrar. É mais fácil para quem está num escritório conseguir contactar uma série de instituições que entretanto se foram criando e que facilitam bastante também o nosso trabalho. Por isso é diferente, não consigo considerá-lo melhor, porque depois a Olhar de Lissa, a qual eu pertenço, também se foca muito num tipo de cinema com menos gente, com uma equipa mais pequena e que tenta ou seja, nós vimos de um território, nenhum de nós sendo do Porto, apesar de tudo, pertencemos todos a uma zona industrial principal de Portugal, ou seja, é onde se localiza a indústria quase toda portuguesa, ao contrário de Lisboa, que é onde estão os serviços mais políticos e de gestão. E isso também acho que molda a forma de nós arregaçarmos as mangas e de multiplicarmos cargos. E por isso nos torna mais muito similar ao território da Galiza, que eu considero trabalha de um modo muito parecido connosco, em que as equipas são mais pequenas e que há uma multiplicidade de conhecimento e de cargos que a mim me agrada bastante, e a Olhar de Lissos como modo de trabalho. E isso faz com que nós tenhamos muitas vezes que ter este contacto direto com a pessoa e não com a instituição. Ok, sendo que falaste aqui numa parte mais de produção, que é interessante, aliás, porque não és produtor, não Olhar de Lissos, mas se calhar também pedia-vos a vossa opinião se artisticamente o cinema do Porto tem características. Por exemplo, aqui é um exemplo que temos, vocês os quatro têm cinemas ou estilos de cinema diferentes, mas se existe um fio condutor ao cinema que se faz na cidade. Tânia? Eu não sei se existe, mas diferenças em relação a outros... Sim, ou algo que fosse uma marca Porto, ou como dizer, alguém na Coreia do Sul que visse um filme e soubesse este filme é do Porto. Eu não sei, não sei responder se eu olho para, se percebo que é do Porto ou não. Eu entendo o que o André está a dizer e acho que isso sim, e não, se estiver enganada, olha, ou pelo menos
há 20 anos, ou mais 20 anos que estou aqui a trabalhar, que existe uma resistência, não é? Não é? É pela cidade também ser mais pequena, mas também houve, tanto em termos políticos ou não, sempre, às vezes, falta de apoios, falta de orçamentos, governos que possam ter tirado ou não alguma autonomia à cultura do Porto. E essa resistência a que há pouco falava, para mim essa é uma marca que existe bastante aqui. Eu não posso só falar em filmar, porque o meu trabalho não é só filmar, mas o meu processo de trabalho, seja ele nas artes performativas ou em cinema, ou seja, que parte de ir ao encontro de estar em constante pesquisa, aí sim vês que é um Porto diferente, mas percebes também que existe, não sei se não existe já uma herança, ou se já se estabeleceu assim, de grupos mais pequenos. Eu trabalho assim e a grande parte de colegas ou de amigos de diversas áreas, ou seja, não estou a falar só da área do cinema, de artes performativas, teatro, são grupos pequenos que acumulam funções. E para mim essa é... Eu poderia dizer que essa é uma grande... Não sei se é uma grande marca ou seja lá o que isso for, mas que é uma marca daqui, de resistência, acho que sim. E não estou a dizer que essa resistência ou que o acumular de funções seja positivo, de todo. Quantas vezes temos que fazer três funções. Muitas vezes estou a fazer produção, estou como criadora, estou como mediadora, não é? Quando faz estes trabalhos do público. Não estou a dizer que isso que tenha que ser assim. Mas é um modo de fazer, que eu acho que é característico daqui do Porto. E característico por diversas... porque a cidade é pequena e por várias questões, sejam elas políticas, culturais, sociais. Mas é um Porto também que agora falavas disso, André, que nestes trabalhos já notas... Ou seja, já notas realmente a grande diferença do Porto, porque realmente, estou a pensar agora no último trabalho que estava a fazer, a dificuldade que é de chegar às pessoas. É mais fácil chegar às associações que se organizaram, que se construíram em determinados bairros, em determinadas freguesias, e é assim que muitas vezes consegues chegar a determinados públicos, a determinados temas. Já não é sais à rua e as coisas estão lá, o comércio está lá. Acho que isso já está, cada vez mais a desaparecer. Ok. No vosso caso, é um facto, têm uma carreira mais recente, estão no Porto há cerca de 5, 7 anos, mais ou menos, sim? Sim. Portanto, se calhar não viveram esta transição do início dos anos 2000 até ao presente. Como é que... E, aliás, para além disso, tenho de dizer que neste momento vocês estão a realizar a vossa primeira longa-metragem. Os vossos 2 trabalhos anteriores em conjunto não se passam de todo no Porto. Como é que este percurso tanto na universidade, no ensino universitário, vos influenciou a descobrir a cidade e também aquilo que queriam, e mesmo como é que aquilo que a cidade oferece, quer seja em festivais de cinema, quer seja o seu movimento cultural, e mais recentemente com o Batalha e mesmo com a criação da Filma Porto, Film Commission, o que é que tudo isso trouxe para vocês e para filmarem no Porto? Eu, se calhar, partia dessa ideia da Tânia, da resistência. Nós sempre quisemos filmar cá. Se nós vamos fazer os nossos filmes, se queremos realizar cinema, então vamos ficar cá e vamos fazê-lo sobre os lugares onde vivemos. E os nossos filmes anteriores, principalmente o nosso documentário anterior, explorava algumas ideias de resistência da população face à burocracia, da geografia institucionalizada, das fronteiras, por exemplo. E aqui no Porto interessava-nos muito pensar nessa ideia de resistência também como uma perspectiva mais temática, ou seja, tentar perceber quem é que ainda vive aqui,
como é que resiste. Sim, pronto. Nos nossos filmes anteriores e neste em particular, acho que está muito presente a ideia de ir a um território e contar histórias que sejam específicas àquele território. E no Porto foi exatamente isso que nós quisemos fazer. E acho que o tipo de filmes que nós queremos fazer, o tipo de cinema que queremos fazer é muito... E acho que temos isso também em comum com o André e com a Tânia, é que é um cinema de ir à procura do outro. Um cinema de não virado para fora, para as outras pessoas e explorar de que forma é que estes territórios estão a mudar e de que forma é que as pessoas que habitam estes territórios estão a mudar também e a sentir essa mudança. Passando, se calhar, à segunda parte da pergunta, o Porto... Nós começámos a pensar este projeto e pensámos logo em fazê-lo no Porto. E depois de começarmos a trabalhar o projeto, o Porto deu-nos, sim, de forma muito direta, a oportunidade de passar este projeto da curta-metragem à longa, através do Porto Post-Doc, que foi sem dúvida um ponto de viragem no nosso projeto, quando nos convidaram primeiro quando fomos ao Archer Projeto, depois no ano seguinte quando nos convidaram para o Working Class Heroes e que nos deu a oportunidade de estar a fazer isto como longa-metragem. Então, sem dúvida que o Porto, pelo menos enquanto Porto Post-Doc em específico, nos deu muito essa oportunidade. Ok. E tu, André, já vimos que tinhas uma história familiar, não é? Com os teus avós, mas entretanto filmaste no bairro do Aleixo, nossa terra, nosso altar. Como é que foste aí parar? Sentiste que a própria cidade te chamava para filmar ali, para tornar essa parte menos visível e eventualmente muitas vezes problemática da cidade? O que é que te chamou a essa história? Bom, isso acontece no final da minha licenciatura, durante o meu mestrado. Eu acho que todos nós, acho eu, não é uma coincidência que gostemos de filmar e de habitar uma cidade na qual nós vivemos durante os estudos universitários, que é quando eu acho que há aqui uma certa maturidade e pensamento crítico que nos localiza num sítio perante os outros. Isso acaba por ter consequências no cinema que nós fazemos e nas angústias que temos. Facilita muitas vezes o trabalho em termos de material e não só, porque colaboramos também, mas, ou seja, a grande diferença eu podia ver aí, porque em termos de, ou seja, se eu quiser pensar só em cinema, porque tanto os outros trabalhos também se aproximam muito, são todos filmados, mesmo os que são de performativos, ou seja, partem do mesmo princípio de pesquisa e depois de recolher o áudio e a imagem. Ou seja, a diferença aqui poderia ser teres mais tempo ou menos tempo com as pessoas. Em termos de equipa, estando no Porto, em Famalicão ou noutras zonas, eu vou-me deslocar sempre sozinha, e aquilo que eu peço é, ao máximo, como nos próximos trabalhos que tenho, é poder ter tempo para estar. Porque não é só a história que tu queres saber, não é? Acho eu, quando tu procuras, ou pelo menos no meu trabalho, não é só alguém que te conta uma história ou que te conta uma memória. Existe todo outro tipo de memória que está no corpo, que está no cotidiano, como é que ele mexe como é que ele mexeu com a tua vida, como é que mexe com a vida das pessoas. Então, isso precisa de muito tempo. Por isso, a diferença, ou seja, eu não vejo, ou seja, mas eu também não consigo, eu nem sequer me consigo ver num set ou numa equipa, estou a falar de uma equipa convencional, porque para mim, para já, é completamente... Não funciona para mim. Para mim funciona eu entrar, estar eu e mais uma pessoa, no máximo duas da minha equipa ali.
No vosso caso, até o momento têm uma trajetória aqui um pouco inversa, não é? Os vossos 2 primeiros filmes passam-se o primeiro filme final de escola e depois é um que foi realizado numa residência, passam-se completamente fora do Porto. E agora a vossa primeira longa é no Porto. Há grandes diferenças? Querem dizer algo sobre isso? Queres começar tu? O nosso primeiro filme, juntos, era sobre uma zona muito isolada e era sobre a identidade local que é criada por causa desse isolamento. Já o nosso segundo já muda porque é numa zona transfronteiriça, então é sobre como é que uma linha imaginária pode influenciar as populações de ambos os lados, ou se para elas de facto essa linha imaginária tem alguma consequência na realidade. E então acho que pode dizer de certo modo que de filme para filme vamos abrindo o alcance. Então o Porto neste momento é sobre como é que uma cidade muda face à globalização total e nesse sentido acho que pode-se dizer que houve uma certa progressão nesse sentido. Ok. Sim, mas acho que quando estava a aproximar um momento de termos de rodar, começamos a ficar muito atarantados com isso e muito alienados com a quantidade de coisas que íamos ter de mexer para poder filmar, e também foi quando surgiu a aproximação ao Olhar de Ulisses, que entrou no projeto não tão cedo quanto poderia ser, mas ainda no momento final de desenvolvimento, pré-produção, início da produção, e que sentimos essa necessidade também de partilhar o projeto com mais pessoas e de trazer novas visões para o projeto, mas também sentimos que estava a ser alienante filmar no Porto, sim, e estávamos muito assustados com isso, apesar de depois na prática as coisas terem corrido bem e tivemos imenso apoio da Filma Porto e não tivemos problemas maiores. Filmar numa grande cidade foi assustador para nós. Alexandre, obrigado. Referiste que o Olhar de Ulisses está realmente a produzir o vosso filme. Apesar do tema da conversa ser filmar no Porto, gostaria disto de abordar o produzir no Porto. Tu, André, já falaste, já citaste várias coisas que agora, se calhar, farão mais sentido. Quando é que tu e o Luís decidiram, vamos criar uma produtora? Porquê é que o decidiram fazer? Foi, se calhar, à moda do Porto, se calhar não temos aqui a estrutura para nos ajudar, portanto, vamos fazer nós. Como é que tomaram essa decisão? Se nos podes contar um pouco sobre isso. Eu acho que é uma palavra que já foi usada aqui. O nosso modo de resistência faz-nos criar e mandar-nos de cabeça para estes projetos meio megalómanos, como ter uma empresa, sempre me pareceu. Eu, na verdade, acho que responsabilizo um bocadinho mais o Luís do que eu em termos feito a empresa, porque ele é que foi esse pequeno grande chato que estava constantemente a bombardear-me com mensagens ou telefonemas a dizer se calhar devíamos fazer uma produtora. E eu, como já uma pessoa mais velha, que já tinha passado por muitas produtoras e nas quais eu vestia bastante a camisola e passava por todos os processos, até quase de gestão da própria empresa, não sendo minha, dizia-lhe: tu não sabes o que é ter uma empresa e não imaginas o trabalho que isto é e o privilégio que é nós podermos ser só realizadores, que é o que nós queremos ser. Nenhum de nós quer ser produtores. Só que a vida levou-me para longe, para Moçambique, durante muitos anos, e o nosso núcleo de 4 pessoas que produzíamos constantemente em conjunto diluiu-se durante esses anos, deixou de ter tanto trabalho, e quando eu decido que a minha vida é cá e não em Moçambique e quero regressar e juntar-me com as pessoas com quem eu tenho a mesma linguagem cinematográfica, com quem eu quero dividir 33,3% do meu tempo de dia, nós percebemos, ok, nós temos 2 opções, ou vamos os 4 para Lisboa, que é onde existe 90 e muitos por cento das produtoras de cinema especializadas em Portugal, ou fazemos a produtora de cinema do Porto.
E isso coincidiu com uma série de trabalhos mais cinematográficos que nós fizemos com a Cimbalino Filmes, com quem nós temos uma relação de irmandade, ou quase siamesa, em que eles estavam a fazer uma série para a RTP com uma equipa ainda bastante grande, e em que nós olhamos à nossa volta e dissemos: a equipa existe, não existe, se calhar, uma responsabilidade do nosso lado de criar projetos suficientes para que estas pessoas possam também elas fixar-se no Porto. E os realizadores têm um bocadinho também essa responsabilidade, porque são quem começa, quem dá o ponto de partida para que nós possamos criar os projetos que depois dão trabalho a uma série de pessoas e técnicos. E, portanto, lembro-me do dia em que liguei ao Luís e nos sentámos num café na Senhora da Hora. E disseste: Luís, convenceste-te. Eu acho que vou aceitar o teu pedido de casamento laboral e vamos fazer uma produtora audiovisual ou cinematográfica no Porto, que nos permita reunir estas pessoas e realizarmos os projetos uns dos outros e aos poucos irmos aumentando este núcleo familiar que temos, promovendo 2 ou 3 ou 4 realizadores e realizadoras em que acreditamos, sabendo estas pessoas que vêm de fora destes 4 mancebos que nós temos uma forma de trabalhar muito particular, nenhum de nós é realmente produtor e que, portanto, a forma é colaborativa, mas não imposta. E é isso, desde que as cartas estejam em cima da mesa, até hoje tem sido absolutamente maravilhoso podermos ter Olhar Galiça a funcionar. Tu, Tânia, já falaste sobre isso, não é? Vieste para o Porto em 2002, sim. E a verdade é que nestes 23 anos, a verdade é que o universo no Porto mudou. Há mais produtoras, há mais técnicos, há mais realizadores. Como é que pode melhorar? O que é que falta fazer? Ou o que é que sentes que falta fazer? É claro que, ou seja, se eu falar, quando eu vim, existia um grupo tanto de trabalhadores e trabalhadoras da cultura e programas e instituições, depois muitas deixaram de existir e depois devolveu-se à cidade e a cidade voltou a criar. Acho que cada vez mais se tem criado bastantes coisas. Hoje, se eu falar hoje, existem bastantes estruturas. Ou seja, uma coisa que também é... Eu não posso falar de Lisboa porque eu nunca vivi em Lisboa, mas sei que nestes anos que estou cá e colegas mais velhos do que eu, que o Porto sempre foi bastante característico em formar grupos, em formar espaços, sejam elas galerias, pequenas produtoras de teatro, ou seja, sempre foi bastante característico. E de entreajuda, que eu acho que existe hoje, acho que ainda pode existir muito mais, porque é uma cidade pequena, existem bastantes estruturas, bastantes agentes, e acho que ainda pode existir uma maior colaboração entre toda a gente, não só de apoio de espaços, de apoios de produção, de apoios de espaços de te poderes apresentar, de poderes mostrar alguma coisa, como está a acontecer aqui, onde estamos, de material, não sei como, mas acho que essa colaboração acho que poderia existir. Agora, existem programas que cada vez mais têm estado presentes aqui na cidade, que são fundamentais e que foram fundamentais para todos nós que estamos aqui, sejam elas em bolsas, em apoios financeiros. Eu acho, ainda há pouco tempo falava disto, as bolsas são extremamente importantes, principalmente bolsas de pesquisa, de investigação, para poderes ter tempo para pesquisares o território que queres trabalhar, para depois, se calhar, então aí concorreres, ires a uma candidatura, seja ela em que área for. Então, acho que ainda pode existir um investimento maior
ao artista, ao criador e à criadora na pesquisa, bolsas para pesquisa. Ter tempo. Já existem no Porto. Não é? Como tem as bolsas, seja do Porto Postdoc, o Campus Cunha e Silva também tem essas bolsas, mas acho que é preciso um investimento maior. E acho que entre nós, e atenção, quando digo entre nós também, contra mim falo, acho que deve existir uma maior colaboração. Obrigado. Estamos a terminar. Vou começar por aqui, que são os mais novos, mas e perguntar o que é que imaginam para o futuro, especialmente no cinema, feito no Porto, que histórias, que espaços e que condições gostariam de ver emergir, que acontecessem na cidade e em todo o ecossistema. Podes elaborar um bocado mais? Sim, vocês estão agora, não é, a viver no Porto, estão a filmar no Porto. Como é que veem o futuro? O que é que esperam do futuro? Que novos espaços, que condições é que queriam ver surgir no ecossistema em que trabalham, que é o cinema, o filmar? O que é que esperam do Porto? Eu acho que nós, aquilo que queremos daqui para a frente é continuar este trabalho de sair para a rua à procura, e acho que é um tipo de abordagem que funciona, que combina muito bem com o Porto, e eu acho que um tipo de caminho pode ser por aí. Quanto no sentido mais institucional de condições do Porto, não seremos as pessoas melhores para estar a comentar sobre isso, mas acho que aquilo para onde nós nos vemos e aquilo que queremos que filmar no Porto se torna ainda mais um ato de procura do outro. E no teu caso, enquanto realizador e enquanto co-dono da Olhar de Ulisses, o que é que esperas do futuro? O que é que gostarias de ver acontecer, André? Pois eu não sei se consigo ter uma grande perspectiva de futuro, porque o Porto tem-nos habituado a mudar muito nas últimas décadas. Realmente a capital europeia da cultura foi um momento de revolução completa cultural na cidade, que depois esbarrou contra um presidente da Câmara que durante alguns mandatos decidiu que ia andar para trás, e depois começou aos poucos, com um novo presidente da Câmara, a haver novos espaços, novos, embora tímidos, apoios financeiros, mas que tiveram realmente consequências. Não é por acaso que há bem mais produtoras de cinema que surgiram praticamente no mesmo ano que a nossa, ou ligeiramente antes ou ligeiramente depois, mas nós acabamos neste momento de trocar novamente de presidente, e isso tem consequências no futuro da cidade. Mas depois também este lado que nós fomos descobrindo até no próprio filme que estávamos aqui a falar há pouco, da cidade e dos mapas que estamos a produzir, onde nós pudemos ter o privilégio de visitar muitos interiores de ilhas e ruas e bairros, e onde percebemos que não há justificação neste momento para a cidade ter a especulação financeira que tem, porque continua bastante vazia. Há muitas condições de habitação, se existissem condições financeiras para tal, e eu não percebo como é que uma cidade passa em 20 anos, de ninguém quer viver no centro da cidade ou na Baixa, para ninguém consegue pagar para viver numa cidade como esta. Isso preocupa-me, de que cidade é que estamos a construir, e por isso que cultura é que podemos tirar dela também no futuro. Parece-me demasiado vazia se continuar neste percurso, e estas escolhas políticas têm consequências nas artes, como é óbvio. Por isso as perspectivas futuras eu não as consigo prever, porque o Porto é muito particular nas mudanças que faz. Por acaso, só queria uma pequena nota, que obviamente o Porto 2001 foi fundamental para o desenvolvimento de várias coisas, e depois houve uma espécie de ressaca. E, curiosamente, sinto que, quando Guimarães foi capital da cultura, beneficiou depois o próprio ecossistema do Porto, que é uma coisa curiosa, e, de certa forma,
valoriza a importância de realizar uma capital da cultura numa cidade. E agora, Tânia, não sei se queres dar... Sim, olha, eu insisto claro que estes apoios ou bolsas são importantes, mas acima de tudo que as estruturas que existem, que já são muitas, as instituições que saibam também olhar para todo o tecido artístico, porque somos muitos artistas e artistas no Porto e a criar no Porto, e é preciso ter espaço, não criares, e depois a grande dificuldade é para onde é que eu mostro agora este trabalho. É importante esse olhar, não só dar esse apoio de pesquisa, não só o apoio de produzir, mas agora a grande dificuldade é seguir onde é que eu mostro, como é que eu mostro. Acho que isso é importante. O meu próximo projeto de cinema não é cá, é na zona do Minho, mas os outros projetos artísticos são vão ser nos próximos anos aqui no Porto, a pensar, que eu acho que é isso que é importante, é que a cidade, ou o tecido político da cidade, para que possamos, não só criar, para que possamos viver, é que tenham a capacidade de olhar para quem está cá. Querer saber da outra pessoa, acho que isso é fundamental, porque senão acho que não conseguimos trabalhar e não conseguimos viver aqui. Acho que é importante ter esse cuidado. Ok, obrigado aos 4. Este foi o terceiro Porto Podcast e espero encontrar-vos e também quem nos ouve, quer no Porto Pós-Doc ou em qualquer sala de cinema ou em algum ato cultural desta cidade. Obrigado. Um abraço e obrigado.